Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela sensação de que algo grande está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, mas não conseguimos enxergar? Em 2025, enquanto a maioria das pessoas segue sua rotina diária, sinais alarmantes estão se manifestando ao nosso redor. O que a Bíblia nos advertiu há milhares de anos parece estar se cumprindo agora, silenciosamente. Muitos líderes espirituais temem falar sobre isso abertamente. Grandes instituições religiosas preferem ignorar. Mas a verdade precisa ser dita. Estamos vivendo os primeiros estágios do fim. E o mais assustador, a maioria das pessoas não faz ideia do que está para acontecer. Você está preparado para descobrir o que muitos querem esconder? O silêncio, que antecede o juízo. Há um silêncio inquietante pairando sobre nosso mundo, um silêncio que poucos conseguem perceber. Você já notou como as coisas parecem normais na superfície, mas algo no seu espírito sente um desconforto? Este é o silêncio de Deus preparando grandes movimentos. Como nos dias de Noé, quando o céu parecia calmo antes do dilúvio, vivemos agora um período de aparente normalidade que antecede grandes transformações espirituais. No livro de Abacuque, o profeta clama: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Esta é a sensação de muitos cristãos hoje, um clamor no deserto enquanto o mundo corre para o abismo. O silêncio divino nem sempre significa ausência, mas preparação. Como quando Jesus orou no jardim do Getsêmani e o céu parecia mudo, mas os anjos se preparavam para a maior batalha espiritual da história. Imagine estar em uma praia momentos antes de um tsunami. O mar recua silenciosamente, criando uma falsa sensação de paz. Muitos ficam fascinados e se aproximam sem perceber o perigo. 2025 é exatamente isso, um recuo das águas antes da grande onda. Você está aproveitando a falsa calmaria ou detectando o aviso? O Espírito Santo tem alertado corações atentos através de sonhos, visões e um profundo sentimento de urgência. O silêncio também traz oportunidade para oração mais profunda e jejum com propósito. É nesse aparente vazio que nossa conexão divina se fortalece, como um rádio que capta sinais mais nítidos quando o ambiente está livre de interferências. Você tem aproveitado este período para ajustar sua antena espiritual? O cristianismo autêntico floresce justamente nos tempos de maior tensão espiritual. Como vimos no canal Bíblia Viva, este tema é ainda mais profundo quando observamos os padrões cíclicos da história bíblica. Deus sempre operou em ciclos de silêncio e manifestação. Antes de libertar Israel do Egito, houve 400 anos de aparente inatividade divina. Antes da chegada de Jesus, 400 anos sem profetas reconhecidos. E agora estamos experimentando outro período de preparação silenciosa para algo monumental. Este silêncio não é a ausência de Deus, mas sua misericórdia nos dando tempo para nos posicionarmos. Como está sua vida espiritual neste momento? Você tem ouvido a voz mansa e delicada em meio ao ruído do mundo? A Bíblia nos diz, em 1 Reis 19, que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no suave murmúrio. Deixe nos comentários. Você consegue ouvir esse murmúrio divino em 2025? A dor de viver em um mundo que esfriou. O termômetro das relações humanas indica uma temperatura alarmante, frieza. Lembra-se daquele tempo em que vizinhos conheciam uns aos outros? Em que famílias conversavam durante o jantar sem celulares? Em que amizades eram construídas olho no olho e não através de telas? Jesus foi claro em Mateus 24:12 quando disse: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará."
Estamos testemunhando isso em tempo real. Pense em como as relações se tornaram transacionais. Pessoas são valorizadas pelo que podem oferecer, não pelo que são. A corrida desenfreada por dinheiro transformou muitos em escravos de um sistema que promete felicidade através do consumo. Alguns buscam se tornar milionários a qualquer custo, esquecendo que de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A busca por renda extra frequentemente se sobrepõe à busca pelo reino de Deus. Há uma tristeza divina quando Deus observa como nos relacionamos. O mesmo Deus que criou comunidade na Trindade nos fez para a conexão genuína. Imagine a cena: Jesus lavando os pés dos discípulos, demonstrando um amor que se curva para servir. Agora, compare com nossas interações cotidianas, marcadas por conveniência e interesse. O contraste é chocante e revela nossa distância do modelo divino de relacionamento. Famílias inteiras vivem sob o mesmo teto, mas habitam mundos diferentes. Pais e filhos que mal conversam, casais que coexistem como roommates, comunidades que perderam o sentido de pertencimento. Esta é a dor silenciosa de nossos tempos. Quando Jesus falou sobre o amor esfriar, ele não estava apenas fazendo uma previsão, estava diagnosticando a doença espiritual que precederia sua volta. É possível reaquecer o coração em tempos gelados? Sim. O fogo do Espírito Santo ainda é capaz de derreter as camadas de gelo que envolveram nossa capacidade de amar verdadeiramente. Paulo escreveu aos Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Este é o antídoto divino para o esfriamento global do amor, uma infusão sobrenatural da própria essência de Deus. Ao olhar para as pessoas ao seu redor, você consegue perceber os sinais desse esfriamento? Talvez você mesmo esteja sentindo essa frieza interior. O convite hoje é para um retorno ao primeiro amor, como Jesus pediu à igreja de Éfeso em Apocalipse. Precisamos de um reavivamento do amor, uma restauração da compaixão genuína. Será que você pode ser o instrumento que Deus usará para levar calor a um mundo congelado? E se já tiver começado e ninguém percebeu? E se os eventos descritos em Apocalipse estiverem se desenrolando neste exato momento, bem diante dos nossos olhos, de forma tão sutil que quase ninguém nota? Jesus comparou sua volta aos dias de Noé, quando comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. A normalidade aparente é precisamente o que torna este momento tão perigoso. Certa vez, um rabino contava a história de uma aldeia que recebia avisos de um grande perigo que se aproximava. Inicialmente, todos ficaram alarmados, mas como o perigo demorava a se manifestar claramente, voltaram à rotina. Quando a catástrofe finalmente chegou, pegou a todos desprevenidos, não por falta de aviso, mas por excesso de acomodação. Será que não estamos vivendo exatamente essa parábola em 2025? A sutileza do tempo do fim está na sua normalidade assustadora. Os sinais não estão gritando, estão sussurrando para corações distraídos. Enquanto discutimos trivialidades nas redes sociais, decisões globais redefinem a liberdade religiosa. Enquanto nos entretemos com distrações digitais, tecnologias de vigilância criam infraestruturas que poderiam facilmente servir a um governo global. Percebe o perigo da normalidade? A Bíblia menciona em 1 Tessalonicenses 5:3, pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição. O momento mais perigoso não é quando tudo parece estar desmoronando, mas quando tudo parece estar finalmente se ajeitando. Os líderes mundiais falam de nova ordem, de paz global, de soluções para crises antigas.
mas o cristianismo nos adverte para olharmos além das aparências. Como vimos no canal Além dos Versículos, este tema é ainda mais profundo quando analisamos os padrões proféticos. Muitas vezes, os grandes eventos bíblicos começaram de maneira tão discreta que a maioria não percebeu. Jesus nasceu em uma manjedoura, não em um palácio com anúncios reais. Seu ministério começou não com grandiosos sinais, mas com um simples batismo. A descrição é a assinatura divina. Você já se perguntou o que você estaria fazendo se soubesse com certeza que estamos vivendo os primeiros estágios do Apocalipse? Transformaria sua vida de oração? Mudaria suas prioridades? Intensificaria seu jejum e busca por Deus? A verdade desconfortável é: não deveríamos precisar de certeza absoluta para viver com urgência espiritual. O próprio Jesus nos chamou para vigiar e orar, estando sempre preparados, independentemente da hora exata. Profecias ignoradas, as vozes que anteciparam 2025. Há um padrão alarmante quando estudamos as Escrituras com profundidade. Ciclos proféticos apontam para 2025 como um ano-chave no calendário divino. Em Levítico 25, Deus estabeleceu o ano do jubileu. A cada 50 anos, um tempo de restauração, libertação e retorno às origens. Estudiosos que calcularam estes ciclos desde a formação do Estado de Israel em 1948 encontram em 2025 um marco significativo que poucos estão dispostos a reconhecer. Daniel recebeu visões de 70 semanas de anos, estabelecendo cronogramas divinos precisos. O próprio Jesus disse em Mateus 24 que a geração que visse certos sinais não passaria sem que tudo se cumprisse. Se uma geração bíblica dura entre 70 e 80 anos, Salmo 90:10, e contarmos a partir do retorno de Israel à sua terra, estamos chegando ao fim desse período. Por que tantos líderes espirituais evitam falar sobre esses cálculos? Seria medo de parecerem alarmistas? Na história do cristianismo, sempre houve vozes proféticas alertando para tempos específicos. Algumas erraram nas datas, mas acertaram nos padrões. Como Isaías, que falou sobre o Messias séculos antes de sua chegada, detalhando eventos que pareciam impossíveis em sua época. Hoje, há servos de Deus que, através de intensa oração e estudo da palavra, têm recebido discernimento sobre 2025 como um ponto de virada na história espiritual. O inimigo de nossas almas trabalha para desacreditar profecias genuínas, criando tanto ruído e falsas previsões que muitos cristãos simplesmente desistem de prestar atenção. É uma estratégia astuta. Quando tudo parece profecia, nada é levado a sério. Mas Jesus nos ensinou a discernir os tempos, não a ignorá-los. Quando a figueira começa a brotar, sabeis que está próximo o verão, disse ele, nos ensinando a ler os sinais com sabedoria. Imagine você vivendo nos dias de Noé, ouvindo um homem construir uma arca em terra seca, ou nos dias de Jeremias, ouvindo advertências sobre a queda de Jerusalém enquanto a cidade prosperava. A maioria considerou essas vozes como extremistas ou delirantes. Hoje, aqueles que apontam para 2025 como um ano profético sofrem o mesmo descrédito. Mas e se eles estiverem certos? E se esta for sua última oportunidade de despertar espiritualmente? A conexão divina que temos com Deus através do Espírito Santo nos permite acesso a um discernimento sobrenatural. Paulo escreveu que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o espiritual discerne todas as coisas. Você tem buscado esse discernimento através de oração profunda e jejum consistente? Ou tem se contentado com análises superficiais que não perturbam sua zona de conforto?
O espírito da besta já está atuando. Enquanto esperamos um chip ou uma marca física, o espírito do anticristo já opera sutilmente nas estruturas sociais, econômicas e até religiosas. O apóstolo João alertou: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. O controle não começa com imposições evidentes, mas com conveniências sedutoras que gradualmente limitam nossa liberdade espiritual. Sistemas globais de vigilância são implementados em nome da segurança. Tecnologias que monitoram cada movimento, cada compra, cada pensamento expresso online. A infraestrutura para o controle total já existe, não como uma imposição, mas como um serviço que abraçamos voluntariamente. Trocamos privacidade por conveniência, liberdade por conforto. Jesus advertiu que o engano dos últimos dias seria tão sutil que, se possível, enganaria até os escolhidos. Os versículos de Apocalipse 13 descrevem um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Muitos imaginam filas para receber chips, mas o controle já está acontecendo de maneira mais sofisticada. Sistemas digitais de pagamento, crédito social em alguns países, cancelamento digital de quem expressa valores cristãos. A perseguição moderna não vem com leões em arenas, mas com exclusão econômica e social de quem não se conforma. Quando estudamos os impérios bíblicos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, vemos que cada um representava não apenas poder político, mas um espírito, uma mentalidade que se opunha aos valores do reino de Deus. Hoje, esse mesmo espírito opera através de filosofias, ideologias e sistemas que prometem um paraíso terreno sem Deus. A promessa é sempre a mesma: sereis como deuses, a primeira tentação que resultou na queda. Como já explorado no canal Bíblia Viva, há histórias que desafiam nossa compreensão sobre como reinos espirituais influenciam reinos terrenos. Daniel orou por 21 dias até receber resposta, enquanto batalhas espirituais aconteciam nos lugares celestiais. Estamos vivendo um tempo semelhante, onde decisões aparentemente humanas são influenciadas por forças espirituais. O espírito da besta não é apenas um governante futuro, mas uma influência presente. O antídoto para este espírito não é o isolamento, mas o discernimento. Jesus orou para que não fôssemos tirados do mundo, mas protegidos do maligno. Em 2025, precisamos mais do que nunca do fogo do Espírito Santo para purificar nossa visão. Não podemos ser ingênuos quanto às forças que modelam nossa sociedade, nem paranoicos a ponto de ver o anticristo em cada esquina. Como você tem equilibrado vigilância espiritual com participação ativa no mundo? Quando o céu dá sinais, mas a terra dorme. Os céus estão literalmente falando através de fenômenos astronômicos sem precedentes. Eclipses raros, conjunções planetárias, eventos celestiais que os antigos considerariam presságios. Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em 2025, esses sinais se multiplicam, mas uma geração viciada em telas mal levanta os olhos para observar o que Deus está escrevendo nas estrelas. Na Bíblia, terremotos sempre acompanharam grandes movimentos divinos. Jesus crucificado, a terra tremeu. Paulo e Silas na prisão. Um terremoto abriu as portas. A frequência e intensidade dos terremotos em regiões historicamente estáveis tem aumentado dramaticamente. Cientistas buscam explicações geológicas, enquanto a explicação espiritual permanece ignorada. O início das dores, como Jesus chamou, está se manifestando geologicamente.
Imagine a cena. No tempo de Noé, as pessoas passavam pela construção da arca, talvez zombando, talvez curiosas, mas continuando suas vidas normalmente. Da mesma forma, hoje passamos por sinais climáticos extremos, pandemias globais, instabilidade econômica sem precedentes, e ainda assim continuamos comendo e bebendo, como se tudo estivesse normal. A anestesia espiritual é talvez o sinal mais alarmante de todos. As guerras e rumores de guerras que Jesus mencionou estão nas manchetes diárias. Conflitos que antes pareciam localizados agora ameaçam escalas globais. Nações se levantam contra nações, exatamente como previsto. Enquanto isso, a indústria do entretenimento nos mantém distraídos, transformando até mesmo notícias apocalípticas em conteúdo consumível entre uma sessão de streaming e outra. Você já se perguntou se essa distração é acidental ou estratégica? A pandemia que vivemos recentemente foi apenas um prelúdio. Jesus falou de pragas em diversos lugares e especialistas alertam que estamos entrando na era das pandemias recorrentes. Sistemas de saúde sendo reestruturados globalmente, protocolos sanitários unificados. O que parece preparação prudente também cria estruturas que poderiam facilmente servir ao controle centralizado que Apocalipse descreve. O jejum que Jesus praticou no deserto lhe deu clareza para discernir e resistir às tentações. Hoje, precisamos desse mesmo jejum, não apenas de alimentos, mas de distrações digitais que nos impedem de perceber os sinais. O Espírito Santo quer abrir nossos olhos espirituais, mas estamos muito ocupados assistindo ao próximo vídeo viral para notar. Como está seu discernimento dos tempos? Você consegue interpretar os sinais que outros ignoram? Desperta, ó tu que dormes! Desperta, ó tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Este chamado de Efésios 5,14 nunca foi tão urgente como em 2025. O sono espiritual é uma epidemia silenciosa. Cristãos frequentam igrejas, conhecem versículos, participam de atividades religiosas, mas muitos estão espiritualmente adormecidos, incapazes de discernir a gravidade do momento que vivemos. Pense em Jonas, dormindo profundamente no porão do navio, enquanto a tempestade ameaçava a todos. É uma poderosa metáfora para a igreja de hoje. Enquanto tempestades proféticas se intensificam, muitos crentes estão em um sono profundo de conforto e complacência. Como podes dormir tão tranquilamente? Perguntaram os marinheiros a Jonas. Deus faz a mesma pergunta à sua igreja hoje. Como podemos estar tão tranquilos diante de sinais tão claros? O despertar começa com um confronto honesto. Precisamos encarar nossa condição como a igreja de Laodiceia, a quem Jesus disse: não és quente nem frio. A mornidão espiritual é confortável, mas fatal. Lembra-se das 10 virgens esperando o noivo? 5 estavam preparadas, 5 adormeceram. O que diferenciava umas das outras? O óleo extra, símbolo do Espírito Santo e da intimidade com Deus, que vai além do básico religioso. O cristianismo autêntico nunca foi projetado para ser uma religião adormecida, mas um relacionamento vibrante. Jesus não morreu na cruz para criar frequentadores de igrejas, mas discípulos radicais que transformariam o mundo. A diferença entre religiosidade e espiritualidade verdadeira é abismal. Um é um sonífero espiritual, o outro um despertador divino. Qual deles tem caracterizado sua jornada com Deus? Como vimos no canal Histórias Épicas da Bíblia, os detalhes escondem grandes verdades quando estudamos os grandes despertares espirituais na história bíblica. Ezequias, Josias, Neemias,
Todos lideraram reavivamentos que começaram com um despertar pessoal, um retorno às Escrituras e um compromisso renovado com a santidade. Esses exemplos nos mostram que o despertar nunca é apenas um evento emocional, mas uma reorientação completa de prioridades. O que seria necessário para despertar você completamente? Um desastre pessoal? Uma crise global? Ou você permitirá que a voz mansa do Espírito Santo te acorde gentilmente hoje? A escolha é sua, mas o tempo é curto. Como escreveu Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Você está pronto para despertar para a realidade espiritual de 2025 e se tornar um agente do reino em tempos decisivos? A maior enganação do tempo do fim. A enganação mais perigosa não é aquela que parece obviamente maligna, mas a que se apresenta como luz, como progresso, como evolução espiritual. Paulo alertou: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em 2025, não esperemos que o engano venha rotulado como tal. Ele virá em embalagens atrativas, prometendo paz, unidade e soluções para os problemas que nos afligem. Imagine um mundo onde a tolerância substituiu a verdade como valor supremo, onde questionar certos consensos sociais resulta em exclusão, onde versículos bíblicos são considerados discurso de ódio. Este mundo não é ficção distópica, é a realidade emergente. As palavras de Jesus ganham novo significado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A redefinição de amor e iniquidade é parte da enganação. As Escrituras são distorcidas sutilmente, como na tentação de Jesus no deserto. Satanás citou os Salmos corretamente, mas com interpretação manipulada. Hoje, vemos o mesmo padrão. Versículos isolados, usados para justificar teologias que negam o Evangelho completo. A promessa de prosperidade sem cruz, de bênção sem obediência, de céu sem arrependimento. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, advertiu Jesus. O falso ecumenismo espiritual, que dilui diferenças fundamentais entre fé salvífica e religiões humanistas, é um cavalo de Troia nos portões da igreja. João escreveu: provai os espíritos se são de Deus. Nem toda a espiritualidade vem do Espírito Santo. A enganação mais eficaz não é aquela que nega Deus completamente, mas a que oferece um Deus customizado, feito à nossa imagem, que exige pouco e afirma tudo. A tecnologia, embora bênção em muitos aspectos, também facilita enganos sem precedentes. Inteligências artificiais criam vídeos indistinguíveis da realidade. Realidades virtuais oferecem experiências espirituais sem Deus. A linha entre real e fabricado se torna quase imperceptível. Jesus advertiu que os enganos seriam tão convincentes que, se possível, enganariam até os escolhidos. Esta é a primeira geração com tecnologia capaz de realizar tal profecia. Qual é a defesa contra tão sofisticados enganos? É uma conexão divina autêntica, enraizada na palavra e confirmada pelo Espírito Santo. O discernimento não é opcional, mas essencial. O cristão que negligencia o estudo profundo das Escrituras e a intimidade genuína com Deus através de oração e jejum está vulnerável. Você tem buscado esse discernimento diariamente ou tem confiado apenas em opiniões alheias sobre o que é verdade? Discernimento, a arma do cristão em tempos de confusão. O discernimento espiritual é como um músculo que precisa ser exercitado regularmente. Hebreus 5,14 nos diz que o alimento sólido é para os que, pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Em 2025,
Quando a linha entre verdade e mentira se torna cada vez mais tênue, essa capacidade de discernimento é nossa arma mais valiosa contra o engano. Pense em Daniel, que vivia entre os magos de Babilônia, mas mantinha uma clareza extraordinária sobre o que era de Deus e o que não era. Sua estratégia: compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando isso significava desafiar o status quo. Ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, um lembrete físico de suas prioridades espirituais. Seus hábitos formaram seu discernimento. Quais hábitos estão formando o seu? O discernimento não é apenas intelectual, mas espiritual. Paulo orou pelos filipenses para que seu amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovarem as coisas excelentes. Perceba a conexão. Amor, conhecimento e discernimento andam juntos. O cristão que ama verdadeiramente a Deus buscará conhecê-lo mais profundamente através de sua palavra, e isso resultará em discernimento aguçado. No relato de 1 Reis 3, Salomão pediu a Deus um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com esse pedido que concedeu a Salomão sabedoria sem igual. Em 2025, precisamos fazer o mesmo pedido. Num mundo de informações infinitas, não precisamos de mais conhecimento, mas de sabedoria divina para filtrar o que realmente importa. Como vimos no canal Além dos Versículos, este tema é ainda mais profundo quando estudamos os dons espirituais. O discernimento de espíritos, mencionado em 1 Coríntios 12, não é apenas para identificar demônios, mas para perceber a fonte espiritual por trás de ideias, tendências e movimentos. Este dom é crucial em tempos onde doutrinas sedutoras proliferam, prometendo renda extra espiritual sem o custo do discipulado verdadeiro. Jesus criticou os fariseus por saberem interpretar a aparência do céu, mas não os sinais dos tempos. O discernimento nos permite ler os acontecimentos atuais à luz da eternidade, ver além das manchetes e reconhecer os movimentos de Deus. Você tem dedicado tempo para desenvolver esta sensibilidade espiritual? Ou tem sido levado por cada vento de doutrina, por cada nova tendência teológica que promete revelações exclusivas? Como viver o Evangelho em meio ao caos? Viver como cristão autêntico em 2025 não significa isolar-se do mundo, mas influenciá-lo profundamente. Jesus deixou claro: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal não apenas preserva, mas dá sabor. A luz não apenas ilumina, mas revela o caminho. Em tempos caóticos, nossa presença deve trazer clareza e esperança, não mais confusão e desespero. Imagine o impacto de um cristão que vive com integridade inegociável em um ambiente de trabalho onde atalhos éticos são normalizados. Como José no Egito, que recusou comprometer seus princípios, mesmo quando isso lhe custaria tudo. Sua fidelidade eventualmente o colocou em posição de influência para salvar muitos. O cristianismo nunca foi sobre criar bolhas seguras, mas sobre transformar sistemas a partir de dentro. A oração deixa de ser um ritual e torna-se uma linha de comunicação vital com o quartel-general celestial. Jesus frequentemente se retirava para orar, especialmente antes de decisões importantes ou desafios. Em 2025, a oração não é luxo espiritual, mas necessidade estratégica. Como Paulo escreveu aos Efésios, estamos em guerra espiritual, e nossa arma mais poderosa é a comunicação constante com nosso comandante através da oração e jejum. A comunidade cristã autêntica ganha nova importância.
Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição severa, mas floresceram porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando o mundo desmorona, precisamos uns dos outros mais do que nunca. Não apenas para conforto, mas para accountability, crescimento e missão conjunta. Você tem investido em relacionamentos cristãos profundos ou se contentado com conexões superficiais? Jesus viveu em perfeito equilíbrio entre denunciar o pecado e amar o pecador. Confrontou sistemas corruptos sem perder a compaixão por indivíduos. Em uma era polarizada, somos chamados a esse mesmo equilíbrio divino, firmes na verdade, transbordantes em graça. Como disse Paulo, devemos seguir a verdade em amor. Este equilíbrio não é comprometimento, mas a essência do caráter de Cristo manifestado através de nós. O mundo busca desesperadamente por esperança real, não promessas vazias de prosperidade material, mas a certeza transcendente de que há propósito no sofrimento, significado além do caos, e um Deus que está no controle mesmo quando tudo parece descontrolado. Como portadores dessa esperança viva, somos chamados a ser embaixadores da conexão divina que transformou nossas próprias vidas. Você tem compartilhado esta esperança ou tem sido contaminado pelo mesmo desespero que aflige o mundo? O testemunho mais poderoso em tempos caóticos é uma paz que excede todo entendimento. Ritual ou realidade? Reconstruindo a intimidade com Deus. A diferença entre ritual religioso e relacionamento vivo com Deus nunca foi tão crítica quanto agora. Muitos cristãos seguem uma rotina espiritual sem vida, oração sem fervor, leitura bíblica sem revelação, cultos sem encontro. É como visitar o oceano e se contentar em molhar apenas os pés, quando Deus nos convida a mergulhar nas profundezas da sua presença. Em tempos finais, rituais vazios não sustentarão ninguém. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Marta se ocupava com muitos afazeres, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse Jesus. Esta história não é apenas sobre duas irmãs, mas sobre duas abordagens à espiritualidade. Uma focada em atividades para Deus, outra em intimidade com Deus. Em 2025, a pergunta crucial é: você tem sido Marta ou Maria? O templo no Antigo Testamento tinha átrios externos, onde qualquer pessoa podia entrar, mas apenas o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Muitos cristãos vivem toda a sua vida nos átrios, satisfeitos com a religiosidade externa, nunca experimentando a glória transformadora do Santo dos Santos. Jesus rasgou o véu para nos dar acesso direto, mas poucos aproveitam esse privilégio incomparável. A intimidade com Deus se constrói da mesma forma que qualquer relacionamento. Tempo de qualidade, comunicação honesta, escuta atenta. O rei Davi, mesmo com suas responsabilidades de governar uma nação, escreveu: "De madrugada te buscarei." Ele entendia que a conexão divina exige prioridade, não sobras de tempo. Quantas vezes nos últimos meses você realmente se desligou de tudo para estar a sós com Deus, sem distrações? O jejum não é apenas uma disciplina espiritual antiga, mas uma ferramenta poderosa para sensibilizar nosso espírito. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Quando nos abstemos de comida ou outras distrações por amor a Deus, declaramos que nossa fome por Ele supera nossas necessidades físicas. O jejum quebra dependências, clareia a mente espiritual e intensifica nossa percepção da voz de Deus. Esta prática, tão negligenciada hoje, é essencial para tempos como os nossos.
Imagine-se finalmente encontrando Jesus face a face. O que você gostaria que ele dissesse? Bem-vindo, meu bom e fiel servo, ou nunca te conheci. A diferença entre essas duas recepções não está nas atividades religiosas que realizamos, mas na intimidade que cultivamos. Como observado no canal Bíblia Viva, há histórias que desafiam nossa compreensão sobre o que realmente significa conhecer a Deus. Não é conhecimento teológico, mas experiência transformadora. Você tem experimentado essa transformação diária? Agora é o tempo. Escolha o lado da eternidade. Escolhei hoje a quem servireis. O desafio de Josué ecoa através dos séculos e ressoa com urgência especial em 2025. A neutralidade espiritual já não é mais uma opção viável. Jesus foi claro: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em tempos de polarização extrema, o cristianismo moderado, confortável e não comprometido está rapidamente se tornando impossível. Pense na história de Elias no Monte Carmelo, confrontando os profetas de Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Este momento de decisão definitiva chegou para cada cristão. As pressões sociais, econômicas e até legais para comprometer a fé aumentam diariamente. O caminho estreito se torna ainda mais estreito, exigindo decisão consciente de segui-lo, custe o que custar. Ananias e Safira queriam parecer totalmente comprometidos, enquanto mantinham um pé em cada mundo. O resultado foi trágico. Esta história nos alerta sobre o perigo do compromisso parcial em tempos decisivos. Jesus falou das 10 virgens esperando o noivo. 5 preparadas, 5 despreparadas. A diferença não era que algumas eram más, mas que algumas eram negligentes. A pergunta não é se você rejeita a Deus, mas se você o prioriza absolutamente. A parábola dos talentos nos ensina que Deus nos responsabiliza pelo que fazemos com o que nos foi confiado. Tempo, recursos, dons, conhecimento, tudo será avaliado. O servo que escondeu seu talento não o desperdiçou ativamente, apenas ficou passivo. Em 2025, a passividade espiritual é forma de rebelião. Como disse Jesus, ao que muito foi dado, muito será exigido. O conhecimento que você tem recebido exige ação correspondente. O cristianismo nunca prometeu caminho fácil. Jesus advertiu: no mundo tereis aflições. Paulo escreveu que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A questão não é se enfrentaremos dificuldades por nossa fé, mas se permaneceremos fiéis quando elas vierem. A história está repleta de mártires que preferiram a morte à negação de Cristo. Estamos preparados para tal resolução? O tempo para a decisão é agora, não amanhã, não quando as coisas estiverem mais claras ou mais fáceis. Como diz o Espírito Santo em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A eternidade está em jogo, não apenas a sua, mas a daqueles que sua decisão influenciará. Você já fez sua escolha definitiva? Já decidiu que, independentemente do custo, seguirá a Jesus completamente? Esta é a pergunta que 2025 coloca diante de cada um de nós. A promessa, que brilha, mesmo no fim, mesmo nas páginas mais sombrias de Apocalipse, surge uma luz inextinguível, a promessa de restauração completa. Eis que faço novas todas as coisas, declara o Senhor em Apocalipse 21:5. O fim não é o fim. É apenas o início de algo incomparavelmente glorioso. Para o cristão, a perspectiva não é de desespero, mas de expectativa.
Não olhamos apenas para os sinais do fim, mas através deles, para a promessa que brilha além. Imagine aquele momento descrito em 1 Tessalonicenses 4. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta não é ficção espiritual, mas esperança concreta, ancorada nas promessas de um Deus que nunca falhou em cumprir sua palavra. Para cada lágrima derramada neste mundo quebrado, haverá consolo eterno. A história de José ilustra poderosamente como Deus transforma crises em redenção. Vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão, cada capítulo de sua vida parecia uma tragédia. No entanto, ele pôde dizer aos irmãos que o traíram: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Da mesma forma, todas as tribulações que enfrentamos agora estão sendo redimidas para um propósito maior que mal podemos imaginar. O apóstolo Paulo, que enfrentou sofrimentos extraordinários, escreveu: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nesta perspectiva eterna, mudou completamente sua atitude diante das dificuldades. Os desafios que enfrentamos em 2025 são reais e intensos, mas momentâneos quando vistos à luz da eternidade. Esta consciência não minimiza a dor, mas nos dá força para suportá-la. Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. O mesmo Jesus que curou doentes, ressuscitou mortos e transformou água em vinho, está ativamente preparando nosso lar eterno. A Bíblia descreve a Nova Jerusalém com detalhes impressionantes, não como metáfora, mas como destino real. As ruas de ouro e portas de pérola podem parecer simbólicas, mas representam uma realidade mais substancial que o mundo que conhecemos agora. Como vimos no canal Histórias Épicas da Bíblia, os detalhes escondem grandes verdades quando estudamos as promessas divinas. Deus nunca prometeu ausência de tribulação, mas presença constante durante ela. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, garantiu Jesus. Esta promessa sustentou incontáveis cristãos através de perseguições, guerras, pandemias e colapsos de civilizações. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade está em nosso barco durante as tormentas de 2025. Você sente sua presença? Quando olhamos para todos esses sinais convergindo em 2025, não podemos ignorar a gravidade do momento que estamos vivendo. O fim não é apenas um evento futuro distante, é um processo que já começou diante dos nossos olhos. Mas lembre-se, o propósito de conhecer estes sinais nunca foi nos paralisar com medo, mas nos despertar para uma vida de propósito e vigilância espiritual. A mesma Bíblia que nos adverte sobre o fim também nos revela que, para aqueles que estão em Cristo, o futuro é glorioso, além da compreensão. O fim deste mundo é apenas o começo da eternidade com Deus. Como você viverá os dias que restam? Como embaixador da luz ou como alguém adormecido nas trevas? A escolha que você faz hoje ecoa na eternidade. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente antes que seja tarde demais. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar recebendo revelações que poucos têm coragem de compartilhar. No próximo vídeo, revelaremos estratégias práticas e poderosas para fortalecer sua fé nestes tempos finais. Informações que podem literalmente salvar sua vida espiritual nos dias que virão. Não é um conteúdo que você vai querer perder. Esta pode ser a última oportunidade para se preparar adequadamente.
A decisão é sua, mas o tempo está se esgotando.